Quando analisamos esse último semestre, assim, até chegando de janeiro até abril, nós tivemos um total de empregos, obviamente, né, empregos CLTistas, nós temos um aumento de mais de 900 mil empregos gerados, considerando uma base de 48 milhões de empregos aí, CLTistas, que é quase praticamente um quarto de toda a população do Brasil. Luiz, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Prazer é nosso te receber aqui. E você, trabalhando nessa área, sendo um economista, como é que você vê essa questão de empregos no Brasil? Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado, Rafael. Sendo formado em economia, hoje também trabalho no setor de educação. Eu tenho uma visão aí ampla do que as pessoas estão procurando, do que elas têm visto. Quando a gente puxa algo interessante, como essa enquete que você está falando, a enquete que vocês levantaram, onde tem essa dicotomia entre as pessoas buscando oportunidade versus a capacitação, a gente olha para dados como o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Quando analisamos esse último semestre, assim, chegando de janeiro até abril, nós tivemos um total de empregos, obviamente, né, empregos CLTistas, nós temos um aumento de mais de 900 mil empregos gerados, considerando uma base de 48 milhões de empregos aí, CLTistas, que é praticamente um quarto de toda a população do Brasil. Isso sem considerar toda aquela massa de empregos informais que nós temos, desde pessoas PJs, profissionais liberais e posições do gênero. Mas o interessante é que existe uma variação muito grande nos meses. Ao passo que a gente fala que tem, agora nesse último mês que nós temos marcado, que é o mês de abril, tivemos um aumento de 257 mil, tivemos também, né, obviamente, a abertura de 2.282.000 e a demissão de 2.024.000. Existe uma variação, e essa variação, muito provavelmente, ela é parte desse sentimento das quais as pessoas elas falam sobre essa dificuldade de oportunidade, essa dificuldade de capacitação, né? Isso ainda em tempos onde nós temos uma Selic tão alta, de 14,75, uma inflação acima da meta. Todas essas situações elas acabam acumulando para quando a gente olha para a situação atual. Porque o que acontece, né? Além de nós agora termos um acesso muito mais difundido para educação à distância, a ideia é usar isso para você, esteja trabalhando, esteja ainda não trabalhando, você conseguir ir atrás de uma formação que te possibilite dar esse próximo passo. Estando à frente do BBA Chicago, de uma escola de negócios com ênfase em competências comportamentais e tecnologia, é exatamente isso que nós trabalhamos para fazer para as pessoas. Ajudar elas a se recolocarem, a se reposicionarem, como vocês trazem diversas pessoas falando aqui de conseguirem se diferenciar no mercado, aprender essas novas habilidades que estão sendo muito demandadas, porque, mais uma vez, grande parte dessas pessoas não estão nesse grande número do CAGED de 48 milhões, então cerca de 30% ainda da população aí faria parte desses trabalhadores informais, desses trabalhadores que não estão dentro da CLT. E tudo isso acaba contribuindo para que as pessoas elas busquem essa próxima formação, essa próxima habilidade que vai ser destravada para elas abrirem as portas para uma oportunidade melhor, conseguirem fazer essa transição, conseguirem subir as rendas de suas famílias. Algo que também fica interessante, que dos empregos gerados, adicionados, né, ao CAGED do ano passado, é estimado que cerca de 75% deles seja também de pessoas que recebiam Bolsa Família, o que é uma narrativa que fortalece, né, esse bolsão de suporte para as pessoas conseguirem buscar empregos em tempos de maior turbulência, em tempos de incerteza na vida delas. Sendo que tudo acaba se conectando quando nós vemos quais setores mais adicionaram empregos, quais estados mais adicionaram empregos. Dessa diferença de 275 mil, nós temos um saldo positivo na maioria das indústrias, dos setores, sendo o maior deles 130 mil empregos gerados em serviços. Então, a gente vê um caminho, um direcionamento nisso, uma valorização, uma contratação nesse nicho, o que também
não é, Edgar? Pode acabar fazendo as pessoas entenderem que, putz, estou com mais dificuldade quando eu trabalho em outro setor, ao invés de um setor como esse, que estava com um surplus, um aumento maior aí de empregos. Ainda mais nisso, quando a gente olha os estados de São Paulo, os estados do Brasil, na verdade, São Paulo foi o que teve o maior aumento, com cerca de 72 mil empregos gerados de saldo, o que é algo muito interessante quando a gente olha e junta, começa a cruzar todas essas informações e ver as centralizações dos diversos empregos e toda essa frente, porque existe um passo, Edgar e Rafael, que eu acredito bastante, que além das pessoas elas conseguirem os empregos, são elas se destacarem e conseguirem crescer dentro dos próprios. Seja com domínio de competências comportamentais, que vocês conseguem falar super bem, trabalhar em equipe, habilidades colaborativas, e também o domínio de tecnologia, que é uma das principais ferramentas para aumentar a produtividade do brasileiro, para aumentar a produtividade em qualquer setor. Não é à toa que você vê diversas frentes aqui trabalhando em cursos profissionalizantes e até nós mesmos, dentro do BBI of Chicago, estamos criando todo um MBA executivo em inteligência artificial para conseguir capacitar essas pessoas a elas serem insubstituíveis, assumirem posições de liderança e ainda aumentarem o quê? A produtividade de todos que estão com eles. Quando a gente observa, então, isso, a gente observa essa vontade do brasileiro de aprender independente do que? De se ele está trabalhando ou não está trabalhando, cria-se aí uma oportunidade muito grande para ele utilizar esse momento onde a gente tem um saldo positivo, onde as pessoas estão mais contratadas para se desenvolver, para buscar essas oportunidades e se manter. Tá certo. Quero te agradecer por todas as explicações e a dica, né? Para as pessoas buscarem, então, evoluir, crescer, se aperfeiçoar, porque senão ficam para trás. Um abraço. Um abraço, Edgar. Tchau.